Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Podem se sentar, por favor. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus a esta reunião onde Deus vai abençoar a nossa vida. Hoje nós estamos orando, fazendo o propósito de fé das portas abertas, né? Orando para que Deus ele abra as portas, né? No plural. Jesus ele é a porta. E quando nós passamos por Jesus, nós acessamos as bênçãos de Deus. E ele diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Um dia uma senhora disse assim: pastor, mas se a porta que Jesus abre, ninguém fecha, eu tenho certeza que eu tinha uma porta aberta e fechou, pastor. É Jesus, que negócio é esse? Eu falei: então se alegre, porque a porta que ele fecha, ninguém. Então Jesus pode abrir e fechar, sim ou não? O único que pode fechar a porta que Jesus abriu para você é o próprio Jesus, para lhe abrir uma porta ainda maior. Vamos à palavra? Salmo 73. Salmo 73. O salmista, o título é: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Ou seja, a prosperidade de quem faz coisa errada faz muita gente duvidar de Deus. A gente está vendo aí, eu não vou citar lugar, nomes, nem situações, mas quanta gente aí que está enrolada, né, pessoal? Está aparecendo muita coisa aí, e vai aparecer, e cada um prove a sua inocência, que a justiça seja feita, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Mas aí você olha e fala: nossa, a pessoa lá, ela tem um iate, ela tem um jato, ela tem milhões de reais, de dólares, de euros, e Deus não é contra isso não, mas desde que seja uma forma lícita, honesta, íntegra. Aí muita gente fala: olha, né? Eu até brinco com meu filho, eu falo: olha pai, aquele carro lá, aquela Ferrari, aquela Lamborghini, não sei o que. Eu falei: bonito esse branquinho aqui, ó, que esse leva a gente para onde a gente precisar ir, né? Claro, pastor, é pecado ter uma Ferrari? Não, se foi com o suor do seu rosto, de uma forma honesta, pelo contrário. Se você tiver condições, compre. Se é o desejo realizado, compre. Mas a motivação não pode ser para gerar inveja no coração de ninguém, não pode ser para esfregar na cara de alguém, nada disso, mas para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas irmão, o salmista aqui, ele diz que ele quase se desviou, ele quase abandonou a Deus, ele quase, como diz na minha terra lá na roça, ele largou mão, né? O mineiro fala: larguei mão, quer dizer, eu desisti. E muita gente desistiu de Deus, da fé, das coisas de Deus. Por quê? Porque viu a prosperidade do ímpio e sentiu inveja. Quantas vezes já ouvi alguém falar assim: ah, tá vendo? A pessoa não vai na igreja, ela não ora, ela não é dizimista, ela não é ofertante, ela não é patrocinadora e tal, e tá bem. Mas o que é tá bem? Nós entendemos que verdadeiramente estar bem é estar nas mãos de quem? Na mão de Deus, sim ou não? Quem está bem, está na mão de Deus ou na mão do diabo? O que você me diz? O que é melhor? Está na mão de Deus ou está na mão do diabo? Então tem muita gente que está bem às vistas, mas a médio e longo prazo você vai ver como é o fim delas. Quanta gente que fez um sucesso astronômico, um sucesso, dizem até que algumas pessoas fizeram um pacto com o diabo para ganhar dinheiro, para ter fama, e morreram cedo, ficaram perturbados. O diabo veio cobrar fatura, né? O diabo ele não cobra à vista, ele manda boleto. O próprio Satanás, ele ofereceu a Jesus o que, pessoal? O que ele ofereceu? Doença? Ele ofereceu miséria? Ele ofereceu o quê? Fama, riquezas, glórias, para que ele se curvasse a Satanás. E Jesus falou que: vai-te, Satanás, porque somente a Deus adorarás e só Ele servirás.
Então aqui diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então aqui o salmista está dizendo: olha, de verdade Deus é bom. Ele começa falando esse salmo, né? Deus é bom. Mas nem sempre ele pensou dessa forma. Houve um momento que ele quase escorregou. Ele começou a ter inveja dos ímpios. Mas quando ele entrou na presença de Deus, ele entendeu o fim deles. É como eu disse, nós vemos capítulos. Deus, ele vê a trajetória toda. O começo, o meio e o fim. Na Bíblia, houveram pessoas que começaram mal, se agarraram em Deus e terminaram bem. Mas também houveram pessoas que tinham tudo para ser feliz, para arrebentar, né? E a única coisa que arrebentou é a cara, né? Quebrou a cara. Por quê? Porque em algum momento se desviaram da fé, se desviaram da presença de Deus. Então aqui o salmista, ele já começa a dizer: ó, de verdade, pessoal, Deus é bom. Diga comigo: Deus é bom. Deus é bom. Para com Israel, para com o seu povo. E aí ele diz mais: para com os limpos de coração. A bondade de Deus, ela vai se manifestar na vida de uma pessoa que tem um coração limpo. O salmista mesmo disse: eu estava com inveja. E a inveja, irmão, faz você desistir de lutar pelo que é seu, para ficar olhando, reparando na vida do outro. E ele diz mais, versículo seguinte: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Então, não pense você: ah, pastor, mas eu sou fraco na fé, eu sou uma pessoa que não tem muita instrução. Irmão, o salmista está dizendo aqui, ó, eu, homem de Deus, quase que os meus pés se desviaram, quase que eu desviei da igreja, quase que eu abandonei a Deus. Veja mais: quanto a mim, os meus pés quase desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Faltou pouquinho. E aí ele diz: pois eu tinha o que, pessoal? Então, inveja, né? O coração dele estava limpo, então? Não, o coração dele estava sujo. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser sincero e dizer: pastor, eu também tenho inveja. Quando eu olho para alguém bem sucedido, ao invés de eu dizer Deus abençoe, sendo alguém que está prosperando de uma forma honesta, íntegra, sincera, sem corrupção, sem nada de errado, Deus abençoe. A primeira coisa, quando uma pessoa invejosa, ela fala, né, quando ela vê alguém prosperando, o que ela fala? Deve estar roubando, deve estar vendendo droga, né? Lembra que eu contei aquela historinha do cidadão que ele falou assim: olha, eu vou começar a vender. Começou a vender sacolé. Comprou aquela caixinha de isopor, né? Comprou o gelo, fez lá o sacolé. Na minha terra fala chup-chup, aqui é o que? Sacolé também, né? Chup-chup. Fez lá o chup-chup, sacolé geladinho, e começou a vender. Ele encontrou os amigos dele pelo caminho, falou: tudo bem, pessoal, olha, eu estou vendendo aqui o chup-chup, sacolé, o geladinho, vocês não querem comprar? Ah, não, eu não quero, não gosto muito não. Aí ele falou: tá bom, Deus abençoe. Foi, seguiu. E um começou a falar para o outro: coitado, não vai dar em nada isso aí, não vai virar nada, né? Daqui a pouco ele passa, e ele estava a pé, daqui a pouco ele passa com uma bicicleta, a caixinha, né, de isopor na bagagem da bicicleta. Ô pessoal, eu estou vindo aqui para oferecer para vocês não querem hoje aí um chup-chup não? Ah, não, obrigado. Vendendo uma bicicleta velha dessa aí. Daqui a pouco ele veio com uma motinha, daqui a pouco ele veio com um carrinho.
Daqui a pouco ele passou pelos amigos dele de novo a pé, e já não tinha mais nada. Aí um chegou e falou: não falei que não ia dar em nada? Coitado, fracassou. Ô pessoal, tudo bem? Ô fulano, nossa, que coisa, né? Não deu certo, né, o negócio do sorvete aí. Ele falou: não pessoal, sabe o carro que eu tinha? Eu vendi, eu investi, aluguei um ponto, comprei algumas coisas, montei minha sorveteria. Eu estou convidando vocês lá, que vocês são muito meus amigos, né? Amigo, né? Ó, facada nas costas, né? Vocês são muito meus amigos, então olha, vai ser para vocês na faixa, de graça. Vocês podem ir lá tomar o sorvete quando vocês quiserem, encher a barriga lá, por minha conta, vocês são meus amigos. Irmão, olha como é que é a inveja. Nesse caso aqui, o salmista ele disse, né? Pois eu tinha inveja. Mas inveja de quem? Inveja dos nécios. Inveja de quem não tinha inteligência, sabedoria de Deus, de quem não tem bênção. Você vai ficar com inveja de quem não tem bênção? Você vai invejar a pessoa, mas você não sabe o que ela está fazendo. Está lá vendendo droga, está destruindo família, está roubando, está matando. E você está lá: mas olha a Ferrari que ele tem. Mas como que ele conseguiu? Então não tenha inveja do nécio, do ímpio, não, irmão. Não tenha inveja. Olha, Deus abençoe se for de uma forma honesta, amém. E se não for também, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero. Mas tem gente que quase escorrega, quase desiste, quase abandona a fé. Por quê? Porque olha para o nécio, o ímpio. Veja mais, quanto a mim, volta lá, calma meu filho, está muito ansioso, pois ele tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade de quem? Dos ímpios. Então qual é o referencial dele? Alguém que é honesto, trabalhador, íntegro, sincero? Não, é o ímpio. A pessoa ela fala assim: o fulano é melhor do que eu. Não, ele não é melhor, ele pode estar melhor, mas não é melhor do que você. Trabalhe, se esforce, se dedique, seja fiel a Deus, que Deus vai derramar sobre você a prosperidade, o dom. Prosperidade é dom de Deus, é dom de Deus. E Deus, irmão, se alguém mais desejoso, deixa eu arrumar aqui, se alguém mais desejoso que você prospere, esse alguém é o Senhor, porque Deus ama a prosperidade do justo. A Bíblia diz que Deus ama quando o justo prospera, porque quando o justo prospera, ele é fiel, a obra de Deus cresce, o reino de Deus se expande. Então, se há alguém que mais deseja a sua prosperidade, mas esse alguém é Deus. E ele fala mais: eu tinha inveja dos nécios, não é? Que mais que ele tinha inveja? Volta lá, meu filho. Volta lá. Eu tinha inveja dos nécios quanto à minha prosperidade dos ímpios, quando via prosperidade, porque não há apertos na sua morte, não há dificuldade. Irmão, você que pensa. Nós pensamos a curto prazo, né? Ou pensamos só nessa vida. Mas irmão, veja o final da vida de quem não tem Jesus. É terrível. É sofrido, irmão. Espero que você não tenha, né, não passe por isso, mas um dia você vê o caso de alguém que não tinha Jesus, que agiu errado a vida toda. Quando está indo para a eternidade, você pergunta assim: o que você gostaria? Eu gostaria de ser salvo. Eu gostaria de ter feito as coisas da maneira certa. Não há aperto, pastor, enterra lá num caixão lá de mogno, né? Num sepulcro de mármore, de ouro, de prata, meu irmão, mas por dentro é podridão. Essa pessoa não vai ser salva, aquilo não vai ser para a salvação, vai ser para a perdição. E diz aqui: não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força.
Veja mais: não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Põem suas rocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, né? Como é que, né? Deus não sabe, Deus não vê, não. Fica tranquilo, Deus não está vendo, não, é escondido. São coisas escusas, né? São coisas feitas às escondidas. Irmão, a Bíblia diz que aquilo que é feito às escondidas será pregoado no telhado. Então ele diz: não, ninguém vai ver, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir, né? Não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? Diz a Bíblia. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E se eu dissesse, falaria assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei aonde? No santuário. Então, antes dele ter entrado no santuário, dele ter se envolvido com Deus, irmão, de fato, de verdade, ele não entendia. Assim somos nós. Quando nós entramos no santuário, os olhos, né, o nosso entendimento se abre. Nós começamos a enxergar valor na eternidade, nas coisas santas. Se nós não entrarmos na presença de Deus, nós vamos agir com futilidade. Nós vamos agir com soberba, com arrogância, com prepotência, da mesma forma. A única diferença é que nós estamos na igreja. É o que eu falo. Para que eu quero prosperar? Para a glória de Deus? Se eu entro no santuário, eu entendo isso. Deus, é o seu nome ser glorificado. E se eu não entro? Se eu não entro, eu vou prosperar para rivalizar com alguém, para ensoberbecer, para ser arrogante. E Deus não se agrada disso. Eu vou me transformar na pessoa que eu odeio. Então, entra no santuário, pede para Deus mostrar. Irmão, e você vai enxergar. Você vai ver, você vai entender. Como a gente vê muito por aí, nossa, olha o fulano de tal, era isso, era aquilo, mas daqui a pouco se descobriu, né? A Polícia Federal foi lá, bateu na porta da casa dele, e não sei o que, e de repente a casa caiu, né, de uma forma terrível, e tudo se dissolveu. Não, nós queremos a casa edificada na areia ou na rocha? Na rocha, na palavra, na presença de Deus. Entra no santuário, meu irmão, e você vai entender. Você vai deixar de ter inveja do ímpio, e vai começar a buscar o que Deus tem para você. Talvez Deus tenha muito mais do que qualquer pessoa para você. Repito mais uma vez: se alguém que quer pessoas milionárias, bilionárias, trilionárias, esse alguém é o Senhor. Que Deus abençoe os jogadores de futebol. Vai lá, ganha R$1 milhão por mês, 2 milhões, 3. Tem um jogador do Corinthians agora que foi campeão, né, contra o Flamengo, não foi isso? Ele vai ganhar 4 milhões e 100 só de pagamento pelo título. 4 milhões e 100. Ou seja, todo o valor da renda, né, que foi adquirida com o campeonato vai para um jogador só. Já pensou se esse jogador ele é cristão, ele é servo de Deus, irmão? Quanto que é o dízimo de 4 milhões e 100?
410 mil reais. Ajuda ou não ajuda a obra de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Mas não só um jogador de futebol, também um empresário de uma multinacional. Deus pode fazer. Ah, pastor, mas quem sou eu? Sou pequeno. Irmão, aquilo que nasce grande é filho de elefante, é filho de girafa, né? Começa, vai honrando a Deus, vai sendo fiel, e vai ser um crescimento sustentável, permanente e abençoado. E no final, irmão, a longo prazo, você vai para o céu. As suas conquistas vão levar muita gente também para o céu. É igual Pedro, quando ele fez a pesca maravilhosa, ele ficou assim surpreendido com aquele milagre. Jesus falou assim: olha, a partir de hoje você vai ser pescador de almas, de homens. Deus vai fazer maravilha na sua vida, amém ou não? Para quê? Para que além de você desfrutar de uma vida boa, abençoada, abastada, você seja um pescador de almas, em nome de Jesus. Glória a Deus. E concluindo, até que entrei no santuário de Deus, e então eu entendi o fim deles, ou seja, eu entendi como é que termina o ímpio. Como é que termina o ímpio, pessoal? Termina bem ou termina mal? O que você me diz? Eu fiz uma pergunta e careço de uma resposta. Bem ou mal? Mal. Você quer terminar mal? Dizem por aí que tem gente que vende a alma para o diabo, né? Tem até uma cantora, muitos anos atrás aí, disse que ela vendeu a alma para o diabo, só que ela tinha que morrer com 27 anos. Quer dizer, ela fez sucesso, e não sei o que tem, mas na tenra idade, foi embora. E se não tem Jesus, irmão, né? Não vamos cravar, porque nós não temos esse respaldo de Deus, né? Deus sabe se na última hora ela se arrependeu, mas se a pessoa vai embora sem Jesus, como é que é o final? Triste, trágico. A pessoa morre da pior forma possível, e sem Jesus. E toda a fama, toda a glória, todo o dinheiro, não valeu de nada. Até que entrei no santuário, e eu entendi o fim dele. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, não fica firme. Tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci, e nada sabia, fiquei como um animal perante a ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentastes pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, depois me receberás aonde? Basta para nós. Quem quer ser recebido na glória aí, deixa eu ver? Então, meu irmão, Deus não pensa só a curto prazo, Deus pensa a prazo eterno, amém? Diga comigo, Deus pensa a prazo eterno. Lembra de Jó? O Jó sofreu, sim ou não? O Jó é um sinônimo de sofrimento extremo, irmãos, tirando, é claro, o Senhor Jesus, né, que sofreu a pior dor, a pior morte. Mas o Jó, alguns dizem que foi um período pequeno, cerca de um ano, um pouco mais, um pouco menos, um período breve. E depois que ele sofreu, ele viveu mais 140 anos ainda, abençoado. O final de Jó foi um final feliz. Jó morreu velho e farto de dias. Jó morreu rico, saudável, com a família dele de volta, restituída. Ele foi o dobro mais próspero, teve tudo em dobro. Irmãos,
ele terminou bem. Agora o mais importante, permaneceu com Deus, amém? Ele disse: bendito seja o nome no momento mais difícil. Aqui o salmista quase que escorregou, quase que ele caiu, mas ainda ele entrou no santuário e falou: não, deixa eu entrar na presença de Deus de uma forma mais profunda, porque eu quero entender como é que isso funciona. Eu quero entender que se Deus é justo mesmo, por que o outro tem mais do que eu, por que um tem mais do que o outro. Ele entrou no santuário e entendeu. Entra no santuário também, você vai entender. Você vai entender. Repito, Deus não é contra a prosperidade, não. Muito pelo contrário. Ore, peça, lute, batalhe, estude, se aprimora, ganhe muito dinheiro e honre ao Senhor. Mas não deixe que a inveja consuma você. Não deixe que a prosperidade do ímpio embruteça você, deixe você com o coração duro. Não, olha para Jesus. Amém? Você de casa, que Deus abençoe. Estamos no novo mês, mês de fevereiro. É um mês mais curto, porém nós temos falado o seguinte: Deus fez tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então o que é para o nosso Deus fazer maravilhas? Basta a fé, basta a palavra colocada em ação. Então nós vamos crer que nesse mês, apesar de ser o menor, nós viveremos coisas grandes. Você que é dizimista, ofertante, patrocinador da obra de Deus, ajude-nos nesse mês, nessa batalha, essa nova batalha que nós travamos no começo do ano. Pastor, como é que eu posso ajudar? Você pode fazer um Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus, tá bom? Através do QR Code, vamos colocar na tela, ou através da chave Pix, que é o e-mail da igreja. Qual que é o e-mail? doações@iigd.com.br, tá bom? E o comprovante você manda no número da sede aqui estadual de Vitória, né? O nosso WhatsApp é o 27 995 25 2076, e desde já Deus te abençoe. Obrigado, fique na paz.